Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast Juntos por Moema. O Juntos por Moema é uma empresa que conecta os empresários do bairro e a gente traz parcerias, divulgação e muito mais. E a gente tem aqui hoje como nosso patrocinador a CoSecurity. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. E também o Rogério, que é da agência Link3. Oi, gente, bem-vindos a mais episódio. Quando eu penso que ia falar, não vai ter mais um episódio muito bom, você vai se superando. Os temas são cada dia melhores. Obrigado pelo convite e o tema tá muito bom, é um tema que eu gosto, que eu tenho certeza que vocês que estão assistindo também gostam muito, acompanham bastante. E vamos para um episódio muito bom, hein, Rô? É isso aí. Hoje a gente está gravando aqui no Estúdio Vida Moderna, que fica na Avenida Moema, número 300. E aqui tem toda a estrutura que você precisa para gravar o seu podcast. E hoje eu vou ler, gente, porque o cara é incrível. Muito bom, tá valendo. Olha só, nosso convidado muito especial. Ele é cristão, pai, empresário e investidor. Então, ó, veio de Fortaleza, direto para São Paulo, investindo no nosso bairro. Isso é muito bom para o crescimento nosso. Ele é fundador e presidente do grupo M4Par, um verdadeiro ecossistema de soluções em saúde mental, emocional, que reúne marcas como Rede Virtude, M4 Educação, Cuide Corpo e Mente, Laboratório Diágene e QM Gestão. A Cuide Corpo e Mente já está aqui no bairro e ele vai contar um pouquinho pra gente aqui. Frederico, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui participando desse podcast com vocês e o mais importante, levar às pessoas uma mensagem que possa realmente ser de prosperidade e crescimento. Olha só, você sabe que desde o dia que eu te conheci, que foi muito rápido, mas eu falei, gente, que cara incrível, assim, que propósito incrível, sabe? Que não é só um propósito de empreender, você vai muito além disso. Isso. Eu vou me apresentar um pouco, Por favor, se falar apresente. para as pessoas que assim, eu sou Frederico Macedo, tenho 42 anos, né? Como ela falou, pai, empresário. A câmera tá para cá? Só essa aqui, ó. Essa aqui, né? É. Tá. Isso. Pronto. Então, eu sou Frederico Macedo, sou empresário, né? Pai de duas meninas lindas, maravilhosas, que é a Gabi e a Sara. Então, uma de 7 anos, de 3 anos. A minha esposa, Caliane. Sou um homem muito bem casado, muito bem realizado. A minha prioridade sempre, em primeiro lugar, é Deus e a minha família. Tá? Então, eu comecei há 12 anos atrás. Eu vou trazer quando eu trouxe família, vocês vão entender um pouco durante a minha fala, da minha apresentação, do que nós vamos falar aqui. Eu iniciei a empreender há 12 anos atrás, mas a minha vida mesmo começou um pouco antes, quando eu fui uma pessoa que eu passei por problema de álcool com meu pai. Então, dentro da minha casa, eu tinha um problema de alcoolismo, né? O meu pai, ele bebia todos os dias, então eu criei num ambiente cheio de problemas, gritos, bebida, né? Traições e muito mais outras coisas. Então, eu fui uma pessoa que fui um membro de uma família que passou por essa dor, né? Então, eu comecei a empreender exatamente em 2013, né? Eu não sabia ainda, não tinha tanta clareza por que eu estaria empreendendo. Eu acredito que Deus guia a gente de uma forma, mas eu até então eu era um CLT quando surgiu uma oportunidade lá em Recife, na época, com um consultório que estava fechado há 2 meses. Tinha uma dívida de R$40 mil, eu parcelei essa dívida em 10 cheques, de 4 mil, e acabei pegando 20 mil no cheque especial para ser meu capital de giro. Que loucura! Então não é começar do zero, é começar do negativo. Menos que zero. Então eu acredito muito em propósitos que Deus colocou, e esse ambulatório, esse consultório era um consultório que tratava sobre alcoolismo e dependência química. Nossa. Tudo a ver. Tudo a ver, ia se transformar. Naquela época eu trago com muita sinceridade, eu não sabia tanta clareza o propósito que eu tenho hoje em dia, mas eu acredito que Deus ele faz aquilo acontecer mesmo sem você entender, né? Às vezes tem coisa nem a gente entender mesmo, não, mas depois ficando mais claro que ali eu estava iniciando uma trajetória de um propósito de transformar, né? Como eu não era da saúde, mas eu fui uma pessoa que passei por um problema. Todas as minhas decisões empresariais, por isso o motivo do ecossistema, eles foram voltados à solução para o paciente, para a família.
Então, todas as minhas decisões, elas não eram técnicas, elas não eram voltadas para o profissional de saúde, ela era para o centro onde eu entendia assim, o que é que esse paciente, essa família estava precisando. Então, dali surgiu ali realmente o início de um projeto, foi começando de ambulatório, hospital-dia, hospital psiquiátrico, né? E aí foram algumas outras soluções dentro do negócio que a M4 foi crescendo com soluções todas voltadas para a saúde mental, emocional e bem-estar. Até eu vim parar aqui em Moema. O que significa M4? M4 é M de Macedo e 4 porque é eu, a minha esposa e minhas 2 filhas. Todo nome tem um significado. Todo nome tem um significado. M de Macedo, que é o nosso sobrenome, e 4 é a nossa família. Que legal. Nossa, eu fico até emocionada, porque eu acho que a nossa vida, muitas vezes acontece muitas coisas com a gente que a gente fala assim, por quê? Você não sabe, mas lá na frente você vai entender. Deus sempre tem um propósito pra gente. Isso. Não é? E é interessante isso, que a gente estava num momento de cultura agora na empresa, né? E a gente... Você vai ter um testemunho bacana lá, que é o momento que a gente traz tanto o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, um momento de conexão, mas traz muito Deus pro centro. Então a gente traz uma oração, uma palavra, né? Então é um momento de muito quebrantamento, muita conexão, empatia pelo outro, porque a gente entende que a gente não cuidar da gente, não cuidar do nosso colaborador, como é que a gente vai cuidar das pessoas? De outras pessoas. Então, para mim, isso é básico e não tem como ser diferente. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Ai, que bonito. Então... Olha, Fred, eu vou te contar aqui, não tá aqui nem no roteirinho, mas vou te falar. Eu fui num evento que vocês fizeram lá, que a Camila me convidou, e aí eu falei assim, não, eu só vou gravar, fazer meu trabalho e vou embora. Porque, assim, de final de semana para mim é meio complicado, porque meu marido trabalha em Belo Horizonte, então eu tento ficar no final de semana com a minha família. Só que eu cheguei e falei, não, eu tô aqui, né, vou participar. Até para prestigiar as pessoas, né? Então eu comecei, só que foi incrível, porque ela fez essa oração, eu me senti tão acolhida, eu me senti um ambiente de paz, sabe? Assim, nossa, muito bom, viu? Eu acho que você tá no caminho certinho, você tá trazendo exatamente isso para sua equipe, porque por você não estar aqui, você tá conseguindo transmitir isso não é tão fácil. Não é fácil, tá, Rose? E eu vou trazer uma visão que eu acho que é muito importante para todos nós, né? Eu acho que as pessoas, a gente nasce num ambiente onde todos nós nascemos com uma identidade de Cristo, mas devido ao ambiente que a gente está, a gente constrói uma identidade que é do mundo. E essa identidade, ela pode ser de várias formas. Um ambiente onde eu tinha alcoolismos, brigas, confusões. Então, muita dor e muita ferida, muito sofrimento acontece naquele ambiente. Como outras pessoas trazem também. Então, eu entendi durante a jornada de que eu não tive esse aprendizado. Deus precisou me curar durante a jornada. Eu precisei quebrar um ciclo para entender isso. E eu entendi alguns pontos que faziam falta nesse quebra-cabeça dessa minha jornada. Por isso que muitas coisas que eu aplico hoje dentro da minha vida e dentro dos meus negócios, que na verdade não são meus, são dele, eu só a represento, é que existe uma ordem em relação a isso. Que as pessoas invertem, eu cheguei a inverter isso. E como empreendedor, eu preciso falar isso. Porque muitas vezes a gente chega no ponto onde a gente acaba adoecendo ou fazendo sobre o que tem a ver com você falou, a questão do porquê. E aí as pessoas não encontram o seu porquê porque não fica tão claro em relação a isso. Então, para mim existe uma ordem que o empresário ele nunca pode inverter. Deus, você, sua família e o trabalho. Quando você inverte isso, quando você quer ir com as suas próprias forças, você tira Deus, aí você está nadando sozinho no mundo. E aí as coisas vão acontecendo um vazio, porque elas vão caminhar só para um objetivo, dinheiro. E o dinheiro não é ruim. Pelo contrário, ele é maravilhoso, porque ele pode, através do dinheiro, dar o dízimo da igreja, ele pode fazer projetos sociais, ele pode investir na sua família, ele pode investir nos seus negócios para prosperar os seus colaboradores. Então, a ferramenta do dinheiro é maravilhosa. O problema é quando as pessoas não entendem e correm atrás do dinheiro. Não sabe usar o dinheiro pro bem, né? Tem gente que só usa o dinheiro pro mal, né? O dinheiro pro mal. Mas elas não fazem, às vezes, porque querem. Falta conhecimento.
E o que eu estou construindo dentro da M4 Par, e aqui em Moema é um caso bem interessante, é de que eu não aprendi, né? Todos nós, a maioria, não aprendeu uma educação cristã dentro da nossa casa, nem da nossa escola, nem do nosso trabalho. Como é que eu poderia entender que eu tinha uma identidade em Cristo se a identidade do mundo foi criada, ninguém me mostrou qual o caminho e a luz que precisava? Eu entendi que estar com Deus é você estar o tempo todo conectado com Ele, em qualquer momento. Deus é como um amigo, onde nós somos a igreja e a sua religião é a sua fé. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com você e Ele. E isso, algumas coisas têm acontecido, tem distanciado as pessoas de Deus. Cada dia mais. E aí eu passei a entender um pouco sobre isso. Isso fez muito significado para mim em relação a isso. Então eu trouxe exatamente Deus como por centro de todas as coisas. Então Ele é dono. Eu passei por também uma transformação de Deus, que foi maravilhoso o encontro que eu fiz com Ele. E aquilo ali transformou totalmente a minha vida. E aquilo ali foi a cura que eu precisava em relação a todas as feridas que eu tinha. Eu entendi que qualquer coisa desse mundo não iria mais preencher aquilo que faria sentido se tivesse sido preenchido por Ele. Então, hoje o meu propósito, antes era um e outro, onde eu sentar, onde eu colocar meus pés, eu vou falar dele. Porque nada faz significado sem Ele, porque esse mundo foi criado por Ele. Tudo que tem nessa terra aqui é dele. A audácia nossa achar que é nossa. E quando a gente coloca a gente no centro, é onde a gente realmente se perde, adoece, chega lá na frente, às vezes pode até conquistar 1 milhão, o que for. Mas quando você olha para trás, você vê quantas feridas você deixou nas pessoas também, quantas famílias são destruídas, quantos casamentos são encerrados por causa disso. Então eu trago aqui o ponto de nunca inverter essa ordem, de você ter Deus na sua vida, de você olhar para dentro como um autoconhecimento, você dar prioridade à sua família, e o trabalho, ele é uma consequência de tudo isso. E aí, devido às feridas que tem em relação às situações que a gente acontece na nossa vida, a gente tem fugido disso, e aí o trabalho, ele é uma fuga. Você acha que hoje as pessoas, por causa da tecnologia, enfim, essa nova geração também, elas se afastaram um pouco da religião, da fé? Isso tem atrapalhado bastante? Ou pelo contrário, você tem visto um movimento reverso? Sou cristão também, e eu tenho visto, da minha parte assim, um movimento reverso. Eu tenho visto alguns jovens buscando mais, né? E isso, não sei se a gente vai falar aqui um pouco também da questão de saúde mental. Sim. Eu percebo que a minha filha estuda eu fiz questão que ela estudasse em escola cristã, porque eu cresci dentro da igreja. Nós crescemos assim, eu cresci dentro da igreja, então, tipo, é algo que eu até falo pra minha esposa, cara, a gente tava numa festa de amigos, a gente tava falando, de ideologias, coisas assim, que eu não quero entrar no debate, que eu falei, eu coloco ela realmente numa escola cristã, porque é algo que eu quero que ela siga, né? Eu sei que, tipo, ela não vai ter, tipo, algo que não é o que a gente não aprendeu, né? E é bem bacana que na escola dela, eles têm lá, tipo, o ensino religioso, mas eles também têm essa questão de tipo, acompanhamento psicológico, enfim. Você sente que a galera tem se afastado por causa da tecnologia ou você sente o reverso? O que você acompanha muito assim? E eu tô falando geral, vamos esquecer aqui, tipo, o lado empresarial, porque... nós estamos falando de fé, né? Eu gostei. Você é o tipo de entrevistado que minha mãe sempre fala, Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca, então a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então eu gostei, eu sempre sou o que mais falo. Falar, né? Então eu gostei que eu falei, vou aprender muito aqui. O que você passa pra gente em relação a isso? O que você tem percebido? Eu trabalho com saúde mental, né? Sim. E eu tô vendo tudo que tá acontecendo, Deus tem me mostrado cada vez mais coisas. A gente tem passado a gente passou pela pandemia, trouxe muita tecnologia, como você trouxe. A tecnologia, de alguma forma, ela aproxima muitas pessoas que estão distantes e distanciou as pessoas que estão próximas. É verdade. E eu, quando fui fazer um encontro com Deus, eu fui pedir a Deus uma resposta.
para que ele me mostrasse, porque eu estava vendo tudo que estava acontecendo na saúde mental, dentro das unidades de internação, nos tratamentos. E ele me mostrou exatamente aquilo que eu fui buscar. Depois eu fui entender algumas coisas dentro das unidades, fazer um estudo, e a gente está passando por uma pandemia mental. É uma pandemia mental. A OMS já declarou, doença... É assustador, né? É assustador. É assustador. E eu fui buscar, e vou pegar esse teu gancho das tuas filhas, porque quando eu fui buscar a resposta, eu não fui buscar a resposta sobre empresa. Eu fui buscar a resposta sobre a minha família. Eu queria, pai, me dá uma resposta, pai, do que eu preciso fazer, porque eu estou vendo tudo o que está acontecendo ao meu redor, na saúde mental, em tudo. O que eu preciso fazer como pai, como empresário, como esposo? E ele me mostrou. E como ser humano, né? Porque você é um ser humano incrível. Exatamente. Então, assim, esse coração ensinava que o Deus sempre me deu sempre abertura para conhecer mais, entender mais das coisas das pessoas. Eu desenvolvi muitos estudos sobre pessoas, porque em algum momento também da empresa eu entendi que não adiantava mais eu saber sobre negócios. Eu precisava entender sobre pessoas. Então, ele me deu uma resposta exatamente, Rogério, de que para que eu pudesse cuidar da minha família, eu precisava ser o sacerdote da minha casa. Eu teria que fazer Deus o meu centro. E a minha família seria consequência das minhas ações, dos meus comportamentos, da minha presença. Então, lá em casa, todo domingo nós estamos no culto. Eu levo louvor e adoração, uma palavra de 15 dias lá em casa, enquanto a gente está ali conversando, fazendo comunhão, elas estão no quarto, tendo um ministério infantil. São coisas simples que eu levei para minha casa, quanto eu levei para a empresa. Ensino bíblico, é a gente trabalhar a mentalidade do colaborador, mas trazendo uma base de Deus. Tem colaborador que chega para mim e agradece que está levando isso para dentro da sua casa. Porque as pessoas estão com sede. E eu vou falar uma coisa sobre essa questão dessa nova geração. As pessoas têm falado muito mal da geração Z, principalmente o empresário. Eu quero dar esse recado para o empresário. De que não julguem essa geração Z. Porque essa geração Z que está aí, do jeito que está, ela é consequência e fruto da geração milênio, que é a nossa. Não terceirize a culpa para ninguém. Assuma a responsabilidade. Fácil, né? É muito fácil julgar que eles estão assim assado. Essa geração Z é maravilhosa. E joga a culpa na escola, e joga a culpa em tudo, mas na tecnologia. Mas peraí, gente, educação é uma coisa que só os pais podem fazer. E aí tá exatamente o que está acontecendo. A terceirização da responsabilidade. Para a escola, para um empregado, para alguém cuidar de casa. Para tecnologia, porque tá com preguiça, pega e dá um tablet para a criança brincar em vez deixa de lá, porque não tem ela. paciência, não quer ter tempo. Então, tudo que é doloroso, que é mais difícil, que dá mais trabalho, tem um resultado melhor. Sim. E tudo que é mais rápido e prático, o resultado, as consequências vão vir. Então, eu vou te falar uma coisa que tem no meu coração. Eu tenho falado isso para Deus e para as pessoas. E que eu acredito muito mais na geração Z do que na geração milênio. Essa geração Z, para mim, vai ter acontecer um avivamento. É o que você tem sentido. É um avivamento de falar de Deus. Tem mais conexão com Ele do que a nossa geração milênio. Porque... Eles estão mais abertos, sabe por quê? Porque a gente muda de 3 formas. Ou pelo amor, quando o amor constrange. A dor. Ou pela dor. Quando você está no fundo do poço, você não tem como olhar para baixo. E pro lado só tem parede. Você olha para onde? Pra cima. E de cima está quem? Deus. Muito bom. E pela terceira forma, que é a ferramenta que Deus me deu desde cedo. Por isso que eu estou aqui contando isso. Não estaria já em outras situações na minha vida. Pelo inconformismo. Uma forma inteligente de entender cada coisa que está acontecendo na sua vida, você vai buscar, resolver e transformar. Então essa geração Z, ela está passando por um momento de sofrimentos. Então elas também estão abertas a mais o coração e acesso também a mais informação. Sim. Então isso muda completamente o cenário. O que parecia ser, no meu olhar, ótimo, que eu gosto de olhar como Deus olharia. O que está por vir parece ser ruim. Mas quando tem por ruim para acontecer, é porque tem algo extraordinário do outro lado para acontecer.
Então, essa geração Z, para mim, ela vai ser transformada. Vai acontecer um avivamento muito forte com essa geração Z, que, inclusive, vai ensinar a geração milênio. Olha, eu vou ter que bater palma pra você. Agora, gente, nossa, sério, vamos falar de empreendedorismo, que olha só, você tá me matando. Foi uma aula. Não, é porque é o que eu falei. Ai, meu Deus. Tem episódios que a gente mais aprende, né? Eu gosto, porque, tipo, tem a troca. Eu não gosto quando, tipo, vai com as perguntas decoradas. Pra mim, eu não sinto que é real, entendeu? Sim. Pra mim, tipo, é legal quando, tipo, tem essa troca. Mas aqui a gente aprende demais. Tem a conexão, e é o que eu falo, que a gente vai aprendendo. Cada pessoa que senta aí do seu lado, cara, vai aprendendo coisa nova. E eu levo pra casa. Então eu vou, tipo, posso ter certeza que eu vou falar pra minha esposa, gravei um podcast perfeito, assiste lá depois. Porque, tipo, você vai ter nessa troca, você vai aprendendo. Mas, volta lá, pô. Eu ia perguntar como nasceu o grupo, mas eu acho que nasceu do dia que você deu lá os 10 cheques, né? Eu acredito que, como eu te falei, eu acho que Deus tem um propósito para cada um. Tem na Bíblia que Deus conhece cada fio de cabelo nosso. Então, Ele já sabe tudo o que tem para nossa vida. Então, o que eu falei do avivamento, eu vou trazer para minha vida. O que às vezes parece ser ruim, que a dor que eu passei, sofri. Parecia ser ruim, não parecia? Foi doloroso? Foi doloroso. Mas te transformou numa pessoa Mas muito através melhor. da minha dor, virou um propósito de Deus para minha vida. Então, às vezes a gente está passando por uma aflição, está passando por algum problema, alguma tempestade, mas cada um tem que entender que do outro lado tem algo maravilhoso. Você só precisa estar com Ele. Muito bom. E a aceitação dos seus colaboradores com a cultura da empresa? Você já teve algum colaborador que falou, não, e você já acabou de dar um testemunho que teve os que agradeceram, mas quando você traz isso para o corporativo, você sempre tem um receio. Eu sempre falo que, tipo, religião, política, no mundo corporativo, dificilmente a gente fala, porque vai ter sempre, tipo, a pessoa que vai falar, não, quer me impor. Mas sabe o que eu vejo, Rogério? Que quando a pessoa não se adapta, ela não fica. Eu queria entender. Não e não tem como. Como que foi esse processo da implantação na sua empresa? Como que funcionou? Como você falou, minha empresa vai ser assim, eu quero, tipo, ter essa cultura e eu quero que meus colaboradores sigam essa cultura. Então, foi todo um processo antes de trazer, eu chamo a cultura do reino. Uhum. Tá? Eu tinha já a cultura da empresa. É importante eu falar para o empreendedor que está do outro lado de que, assim, eu já passei por várias dores também como empresário. Com questão de extrato de sócio, porque eu não tinha tanto conhecimento que Deus me deu depois de um tempo. Porque os valores das pessoas, às vezes você não sabe o seu, como é que você vai saber quais são, com quem você vai querer se conectar? Então, o primeiro ponto dentro da minha virada de chave foi quando eu estava passando por um processo de crescimento e ali eu tinha vários líderes com culturas diferentes, porque tinham valores diferentes. E aquilo me incomodava, porque uma cultura com valor diferente vai fazer o quê? Vai me incomodar, porque não são os valores. Sim. Então, tinha vários CNPJ dentro da mesma empresa. Sim, Nossa. é isso. E o erro estava neles, estava em mim. Seu. Sempre. Eu vou dar uma dica aqui que isso é uma virada de chave para qualquer empresário. Nunca terceirize o seu problema, a sua responsabilidade. Mesmo que você ache que é certo, a autorresponsabilidade, entender que sempre a culpa está em você, a responsabilidade, faz que você tenha um controle de querer fazer algo diferente. Quando eu terceirizo isso, acabou-se. Eu não posso fazer nada diferente. Ô Fred, mas peraí, vou falar uma coisa. Isso não é só para empresários. Isso é para nossa vida. Com certeza, porque empresários são pessoas. Sim, isso é para nossa vida, porque assim, eu percebo assim, por exemplo, comecei super nova a trabalhar e tal, e aí eu fui trabalhar numa empresa que eu sofria muito, porque era uma cultura que não era minha. Sim. Da educação que eu tive dos meus pais, né, de tudo muito correto, e aquilo não combinava comigo, então eu sofri muito nessa empresa, só que eu pensava assim, não, eu preciso ficar um tempo aqui, porque quando eu era jovem, né, tinha aquele negócio de você ficar um tempo na empresa, você ficar se trocando de emprego, parece que ia queimar sua carteira, né, de trabalho, currículo, não sei o quê. Hoje em dia... Hoje em dia não tem nada disso, é outro tempo.
Mas assim, eu tinha. E também porque eu me comprometi com a empresa. Eu tinha isso, né? Mas assim, eu sofria muito, porque era uma cultura muito diferente. E quem estava errado? Eu. Não é a empresa, porque infelizmente a empresa, ela tem aquela cultura. Se não tá bom pra mim, eu sempre falei assim, os incomodados que se retiram, né? Isso aí vai dar uma resposta do que o Rogério perguntou, de que eu precisei fazer, aí eu dei um passinho para trás, trouxe quais são os meus valores, o que é que o Fred acredita. E aí eu trouxe o autoconhecimento e depois trouxe um processo de que todas as pessoas que entrassem, a cultura seria essa. Então eu fiz toda uma metodologia, eu criei uma metodologia, desde a admissão, desde o período de experiência e o pós, que é o que a gente faz no Momento Cultura. Então, esse foi o primeiro passo, os valores, bem claro. Como tem a Disney, tem lá a nossa agência, segurança à vida, respeito, lealdade, entusiasmo em servir e inconformismo, que é busca pela evolução. Então, esses são os valores. Então, quando a gente for fazendo isso, automaticamente, isso já vai fazendo uma organização limpa, porque tem pessoas com valor diferente que vai saindo. Sim, não fica. Expele, porque é o que você falou, a pessoa não se identifica também, ela quer sair. Então, a gente já tinha feito um processo nesse sentido. E aí, a gente depois trouxe um novo valor para dentro da empresa, que foi o amor. Não como último, como primeiro. Porque ele não é em primeiro lugar, então a gente passou a trazer o amor como fixo, em primeiro lugar, e toda semana a gente trabalha um desses valores na empresa, no Momento Cultura. Então a gente criou toda uma metodologia, e é por isso que existe a M4 Educação. Porque eu acredito que isso não possa ficar só nas minhas empresas. Eu tenho programas de educação, de conselho, de consultoria, de mentoria, programas de educação para levar para que outras empresas possam levar isso também. Porque as pessoas estão precisando disso. Antes da igreja, e eu não estou falando nada de religião, cada um tem que respeitar a sua igreja local, a religião. Nós estamos falando de amor, de cuidar, de empatia um pelo outro. Você tem a oportunidade como empresário de ter uma empresa, uma casa, um local, como tenha muito amor pelas pessoas, onde a gente cuide um do outro. Então a gente entende que nós somos uma família. E somos, né? O lugar que a gente mais fica na nossa empresa. Se Deus é o Pai, é mais que você fica em casa. Eu sou o filho, nós somos o quê? Irmãos em Cristo. Eu já vi muito empresário falar, principalmente de Instagram, que fala assim, que família você é escolhido, de time você escolhe. É uma verdade. Mas assim, você não pode tratar um time de qualquer jeito, de qualquer forma. Você precisa cuidar dessas pessoas como são família. E o desafio está exatamente a isso. Se o empresário não entender isso, ele não quer saber da vida pessoal do colaborador. E essa pessoa nunca vai aperfeiçoar, desenvolver, e ela nunca vai ser grata a você. Você tem pergunta que eu quero complementar essa resposta dele. Você, depois que implantou esse método, você sentiu uma evolução em relação à produtividade, a faltas, a atestados, comprometimento? Como que foi? Já de cara melhorou ou foi todo um processo? Me explica um pouquinho. Lembra que eu falei que tudo que é bom tem um processo? Como é que foi? A diferença entre a prosperidade e o sucesso está quanto tempo você é resiliente, disposto a passar pelo processo. Isso é o que destina você de um lado para o outro. Ninguém quer passar pelo processo. Porque Deus tem algo maravilhoso do outro lado, mas as pessoas desistem antes. Eu ouvi uma frase. Falei pra Rô que eu tô muito TikToker, eu fico muito no TikTok. Eu falei, Rô, vejo seus vídeos o tempo inteiro no TikTok. E era exatamente isso. As pessoas pedem aprendizado, mas não querem passar pelos estudos. Pedem evolução, mas não querem passar pelo processo. Querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. Pedem as coisas para Deus e Deus dá. O áudio fala, Deus te dá tudo. Só que você precisa entender. Só que você precisa entender as formas assim, que eles estão te dando. Faça a sua parte. Minha mãe sempre ensinou assim, gente. Faça a sua parte que eu te ajudarei. A palavra de Deus. O milagre acontece no caminhar. Oração. Você ora e age. E Deus reage. Existe todo um... Eu até ensino isso nos meus programas de educação para os empresários. Uma metodologia de como o empresário precisa olhar para dentro e como ele precisa acessar.
Muito bom. Fred, quer falar um pouquinho de cada uma das suas empresas pra gente? É o que faz cada um, é legal. É. Pronto. Na Cuide aqui em São Paulo, eu vim para cá porque a rede... Eu ia perguntar por que você escolheu Moema, mas aí... Isso, quando eu iniciei na Virtude, era o projeto de saúde mental, que é o hospital psiquiátrico, né, ambulatório, hospital dia, né? São pessoas que já estão num cenário mais delicado, já a dor já está latente, já está exposta, vamos pensar assim, né? E aí, dentro da Virtude, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa que fosse para um público que não fosse o público da Virtude, no sentido assim, eu preciso, antes de vir para a Virtude, ajudar essas pessoas a não vir para a Virtude. Aí o empresário pode pensar, não, vou perder público, gente. Não, É tem muita público pra gente. tudo, nada a ver. É É como nem concorrente. 0,001% do que eu posso fazer nesse mundo ainda. Então, eu entendi isso e eu precisava assim, eu preciso apostar esse novo projeto, onde a gente trava corpo, a alma e o espírito. Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Não somos só de corpo, nem só da mente e nem só da alma. Os três caminham juntos, nós somos um único corpo, uma única alma, um único espírito. Então, quando a gente não cuida do corpo, quando a gente não cuida da nossa mente e da nossa alma, quando a gente não cuida da gente e da nossa parte espiritual, em alguma fase da sua vida você vai passar por alguma coisa. Então, a Cuide Corpo e Mente, ela veio para Moema porque é um bairro da Zona Sul de São Paulo, lindo, arborizado, tem vida nela, para que aqui começasse um projeto que eu acredito que seja de Deus, que a gente olha do corpo, da mente, da alma e do amor. Então, a gente cuida das pessoas, dá um amor, porque as pessoas geralmente vão para alguma coisa de emagrecimento e está tudo bem em relação a isso, mas elas estão passando por outras coisas também. E a gente investiga isso, para entender o que é que está trazendo essas causas do teu corpo. Entendeu? Então, a Cuide Corpo e Mente era um projeto do inconformismo, de ver o que está acontecendo na Virtude e vou fazer algo diferente. E aí eu construí esse projeto com toda uma metodologia, um passo a passo maravilhoso para que a gente possa ajudar essas pessoas Pra que elas não vão antes pra que lá. chegue na Virtude. A M4 Educação foi para que a gente pegasse tudo aquilo que eu aprendi na prática. Coisas simples, ferramentas práticas, metodologia prática. Eu odeio lero-lero. Eu odeio o negócio as pessoas, assim, eu estava falando ontem, as pessoas estão cansadas de tanta informação, de TDAH de informação no Instagram, não sei o quê, de soluções rasas, de coisas que não têm valor. Às vezes que até é para usufruir das pessoas também. E aí as pessoas estão cansadas disso. As suas mentorias são online? Tem online, tem presencial. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma mentoria, é uma imersão de um dia, que a gente chama Lucros na Prática. A gente vai construir um pequeno modelo de negócio que a Ele gente... me convidou. Muito triste. que é um dia onde a pessoa vai já sair com algo pronto já para conseguir sair em prática. As pessoas estão cansadas de obesidade de informação mental, É gente. verdade. Não aguenta mais, tá? E as pessoas estão com tanta informação, distração em tecnologia, que elas estão gerando, acho que é TDAH, não é, porque é muita informação. Não, e todo mundo é especialista. Todo mundo sabe tudo. É. Não dá. Mal sabe. E aí, o que acontece? Eu criei metodologias e ferramentas práticas que as pessoas elas peguem a visão, conheçam, apliquem e já dê o seu resultado. Porque as pessoas não conseguem, elas conseguem às vezes ver, mas às vezes nem conseguem entender, mas não conseguem colocar em prática. O que adianta? Quantos cursos, eu vou perguntar para vocês, quantos cursos gravados, aqueles cursos que vocês já compraram e nunca assistiram? Nossa. Não, e o que a gente assiste e não coloca em prática. Tá rindo Não. porque já foi um bocado, né? Tem o que a gente assiste e não coloca Não em prática. entende, é. Isso aí. Porque não fica tão claro, ou porque você não tem tempo de pôr em prática, ou... Isso acontece comigo direto. Exatamente. Eu nem compro o curso mais, porque eu já sei que eu não vou fazer, mas eu vou, entendeu? A minha questão nem curso, são livros também. Tipo, eu tenho um monte de livro. Falo, vou ler esse livro. Aí fica lá parado. Eu antes de fazer todo esse meu desenvolvimento de autoconhecimento e intimidade com Deus, né? Eu não gostava de ler livro físico. Eu gostava de audiobook. Velocidade, sei lá, 3, 4, 2, aqueles negócios assim. Depois que Deus me curou, eu não consigo deixar de ler o
o livro físico. Mas tem um que eu não abro mão, que eu ando carrego para cima e para baixo. 4h30 da manhã eu acordo para orar. A Bíblia. A Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já estudei muito também, várias formas. Deus me deu a oportunidade de ter muito conhecimento de várias ferramentas de transformação, de pessoal. E elas são boas. Não são ruins, não. Mas elas deixam ainda, são rasas. Elas vão até uma etapa 2, falta 3, que é Deus. E todas elas, se você ler a Bíblia, tudo vem da Bíblia, gente. Tudo vem da Bíblia. Tudo está lá. Toda a metodologia de venda, toda a metodologia de autoconhecimento, toda a inteligência emocional, tudo está na Bíblia. Eu devia ter uma mentoria para ensinar a gente a ler a Bíblia. Na minha mentoria, Tem? Eu quero eu trabalho uma aula, né, para poder fazer todo o desenvolvimento de mentalidade com basamento na Bíblia. Então, o que é que eu faço? Porque eu vou dizer uma coisa que é muito importante. Essa ferramenta que eu vou dizer aqui para vocês, Deus me mostrou na prática que o Espírito Santo desenhou para mim. O adoecimento, ele começa na mente. Isso é fato. Na mente. Nós temos umas feridas, temos as coisas, ok. Mas o que faz a gente trazer coisas boas ou ruins ao nosso redor vai depender daquilo que o seu coração está cheio. Então, se eu estou pensando coisas ruins e negativas, não acredito em mim, tenho medo, angústia, começou na mente, não foi? O que vai fazer? Essa pessoa vai começar a falar coisas ruins e o coração dela vai estar cheio disso. Então, geralmente, o que o seu coração está cheio é o que sai da sua boca. Vocês não têm ideia do como a fala, a palavra, tem um poder gigantesco. Então, tem que ter muito cuidado o que sai da boca de vocês. Porque profetizar algo para um filho, que você é preguiçoso, que você é isso, aquilo, você está profetizando isso na vida do seu filho. Lá em casa eu não permito que falem palavras que não sejam para edificar a vida das pessoas. Então, tudo que sai da minha boca, se eu vou falar, reclamar de alguma pessoa, eu falo assim, ô abençoado! Ô abençoado! Eu não falo mal, porque se eu quero que essa pessoa melhore, como é que eu vou falar mal dela? É verdade. Porque está na palavra. E aí Deus fez eu construir uma metodologia que eu chamo a ferramenta do inconformismo, que é tudo baseada com Deus, é de que assim, a nosso maior concorrente, o maior desafio está na gente, na nossa mente. Então, se tudo começa na nossa mente, que eu chamo de modelo mental, que é a metanoia, eu renovo minha mente, mas as pessoas não sabem como fazer isso. E o que eu vou falar aqui, isso aqui, gente, isso aqui é transformador. Eu estou falando isso porque eu fiz na minha vida, eu fiz isso com vários colaboradores, várias pessoas ao redor, e elas aplicaram isso. E deu rápido, certo? Porque as pessoas não têm clareza de um caminho, de uma metodologia. E aí, quando começa na nossa mente, quando vem algum pensamento negativo, eu vou fazer uma dinâmica com vocês agora. Na prática. Vamos lá. Tô pronto, Eu quero que vocês, na cabecinha de vocês, contem só no pensamento aí 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos, 4 carneirinhos. Contei só na mente. Já. Começou? Pronto. Agora eu vou pedir para que vocês, quando eu falar Deus é meu pai, vocês falem com a boca falando para fora. Agora. Deus é meu pai. Pronto. Quando vocês falaram Deus é meu pai, vocês continuaram contando ainda? É aí que está a solução da saúde mental das pessoas. O pensamento é o que nos destrói, são as mentiras contadas para a gente mesmo. Se a gente pega qualquer pensamento negativo e transforma em algo o contrário daquilo, se eu estou com medo, eu venho, pai, tira esse pensamento da minha cabeça porque eu sou um homem corajoso, eu sou seu filho, pai. É uma forma de você conversar com ele o tempo todo.
Eu sou um homem corajoso. Porque eu estou com medo, não me deixa essa mentira. Eu não acredito nessa mentira. Eu sei que eu sou teu filho, o Senhor me protege. Eu estou nos teus braços. Aí você quebra o pensamento automaticamente. Porque o que está destruindo a saúde mental das pessoas está aqui. E a falta de Deus. Concordo. E da onde veio o estralo? Eu sei que foi de Deus, né? Mas quando começou o estralo de falar, eu preciso compartilhar essa informação, compartilhar essa informação com outros empresários. Quando que você pensou nisso, assim? Eu sei que é tudo processo de Deus, mas existiu algum start? Deu algum start? Você viveu alguma coisa? Se alguém levou para você, falar, nossa, na minha empresa tá acontecendo isso, ou não, queria fazer igual a sua empresa. De onde que veio? Talvez para algumas pessoas não faça muito sentido isso que eu vou falar, mas eu tenho que falar a verdade, como eu prometi para ele. Quando eu passei a entender, depois que eu precisava ser o pai e o filho, o que é que o filho precisa ser um pai? Obediente. Obediente. Quando eu entendi isso, porque honrar meus pais eu sempre honrei. Eu nunca dei um grito ao meu pai. Eu nunca desonrei nada meus pais. Quando eu entendi que o pai, eu precisava honrar ele e obedecer a ele, eu passei a deixar de agir com as minhas próprias forças e ser obediente a ele. Então, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, o seu negócio é maravilhoso. Você está no off, as pessoas, um negócio assim que... Uma pessoa que estava agora lá na empresa do Momento Cultura, que ela falou assim, eu nunca tinha visto isso em qualquer lugar, eu quero isso para minha empresa. Era uma mentorada, uma gerente de um mentorado nosso, que estava aqui para o Imersão amanhã. E ela participou do nosso Momento Cultura. Ela falou assim, eu nunca vi isso em canto nenhum. Essa energia, essa conexão entre vocês. E aí, com o tempo, foi eu entendendo que, pai, eu não posso ficar só aqui. Eu preciso levar o teu nome em algum lugar. E fui ler na Bíblia. Que eu tive a resposta de que eu precisava levar isso para muito mais pessoas. E a M4 Educação, ela surgiu exatamente num desejo de servir, ajudar, levar o nome das pessoas, levar o nome de Deus para as pessoas, para entender que Deus é amor, é cuidado, é isso, não tem nada a ver com religião. Quando Jesus veio, não falou de religião, ele só amou, só abraçou, só cuidou. Então as religiões são quase 7.000 religiões hoje. E isso está atrapalhando as pessoas. São muitas doutrinas. E faltando mais isso, conversar sobre Deus. Cuidar mais um do outro, cuidar de si. Deus é isso. Simplicidade. É verdade. Em algum momento eu falei de religião durante todo o podcast? Não, gente. Eu só falei sobre pessoas, cuidado. Então como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim? Caraca. Como? Eu falei. Olha, o tempo voa, né? Quando é bom... caramba, quando é bom a gente nem... Fred, conta um pouquinho pra gente quais são os próximos passos aí do seu grupo de empresas, do M4 Par e os planos futuros. O meu plano é desenvolver essas empresas, né, essa construção de base sólida com pessoas engajadas, com cultura forte. Então, assim, é muita responsabilidade de crescimento. Não é crescer por crescer, é crescer com a base daquilo que tem a sua essência, o DNA. Então, assim, a CUD aqui em São Paulo, ela é um projeto já validado. A gente veio para validar aqui em São Paulo. Então, ela vai se tornar uma rede, né? Então, a gente validou metodologia, cultura, fizemos tudo aquilo que era o básico. Então, ela vai se espalhar, né? Além de São Paulo, para outros lugares do país, né? E investir cada vez mais em educação. Eu acredito que a educação ela é algo que transforma. Então, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso levar, através de mim, que Deus me pediu isso, para levar o nome dele. E eu prometi onde eu fosse, onde eu sentasse, eu ia falar do nome dele. Gosto quem gosta, o lugar que for, então não me convidem se não for para falar dele. Eu não vou. Eu tenho essa posição bem clara dentro da empresa, quando eu trouxe também o setor. Como foi? No processo foi uma vida de transição, novidades, as pessoas ficam assim, mas depois de um tempo, elas se transformam. Quem não quer normal sai,
Mas as que ficam, elas falam assim, eu espero pelo momento cultura, é o momento que eu tenho de aliviar. E as pessoas estão atrás de soluções baratas dentro da empresa. Não sei o que. Não é assim. Tem essência. Tem que trazer coisas de cuidado. E aí as outras ferramentas, elas agregam. Mas não é só isso. Sim, verdade. Muito bom. Que conselho você deixaria para quem quer empreender com propósito e fé? E amor, né? Não pode faltar nunca. Eu acho que empreendedorismo, ele já fala por si só pelo nome. Empreendedor é a pessoa que empreende em cima do andor de uma pessoa. Então, o empreendedor que gosta de resolver problema, esse é o perfil do empreendedor. Porque ele vai estar sempre solucionando o problema. A dor das pessoas. Não é da empresa, é das pessoas. Porque a empresa, ela é só um CNPJ, mas as pessoas vão procurar ali algum serviço para solucionar. Então, se ela não souber solucionar problema, ela não vai conseguir solucionar os problemas da empresa também. Sim. E isso vai virar uma bola de neve de coisas ruins, porque ela vai absorver e vai adoecer. Olha... E por isso, quando você trouxe a fé, é porque eu tenho uma didática de que, assim, só a fé ou só a espiritualidade é fanatismo. Só conhecimento ou técnica é loucura. Agora, quando você une conhecimento mais fé, entendendo que os dois caminham juntos, tudo muda na vida do empresário. E das pessoas. E das pessoas. E por que os empresários? Porque se eu consigo alcançar os empresários para eles entenderem que dá para fazer algo ainda melhor dentro da vida dele e na vida dos colaboradores, olha o tanto de gente transformada, gente. Olha o tanto de nome dele se espalhando. Quantas pessoas tem o grupo? Quase 400 colaboradores hoje. Você pega colaboradores, pacientes, famílias, dentro das nossas unidades, a gente leva amor, a gente leva Deus, a gente ensina o bíblico, a gente ensina louvor, a gente tem todas as técnicas de saúde mental, psiquiatria, psicóloga, todas as ferramentas que Deus deu para o médico fazer. Mas precisa ter Deus junto para poder realmente transformar por completo. Se você pudesse resumir sua missão de vida em uma frase, qual seria? Que não sofram nos seus quartos. Você quer conhecer uma pessoa? É no silêncio do seu quarto, que só Deus sabe o que ela está passando. E eu vou falar para vocês que nesse silêncio, procurem Ele. Deus, procure mais Ele. Porque sem Ele... Cara, falei tá pra difícil. vocês que Agora... o episódio hoje é muito bom. Gente, vamos finalizar, esse episódio aqui. Mas antes, deixa um recado pra quem tá assistindo, além desse de não sofrer sozinho, pro empresário que tá assistindo, como ele começa a implantar a cultura, quais são os primeiros passos, como que ele acha você pra essa consultoria, pra mentoria. Deixa um recado final e os seus dados para contato. Coração ensinável é o primeiro passo para qualquer ser humano que, consequentemente, é um empresário. Você começa pelo reconhecimento de que precisa melhorar para depois trazer isso para dentro da sua empresa. Então, assim, humildade. Se eu fosse resumir em uma palavra, humildade. O que eu desenvolvo hoje e falo para as pessoas é coração ensinável, coração humilde. Porque as pessoas estão abertas e não estão ali dizendo cada uma sua verdade lá no Instagram. Elas estão abertas ao processo e, consequentemente, vão dar resultado. As que não estão fechadas com o coração de pedra, essas vão passar por um processo ainda muito mais doloroso. E como que acham vocês? A gente tá no Instagram, M4 Educação,
Na Cuide Corpo e Mente e Rede Virtude. Então, gente, ó, falei pra vocês. E o meu é Frederico Macedo F, o meu Instagram. E, gente, vocês precisarem de qualquer coisa, lá no aplicativo do Juntos por Moema também tem os dados, todos os dados da Cuide. E ela fica aqui na Jurupis. E bem pertinho da gente aqui, né? Falei que ia ser uma aula e foi uma aula. Ó, isso aqui tem corte pra, tipo... Olha, muito obrigada, bom. Fred, por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento e tanta... Sério, eu acho que foi o episódio que eu fiz que eu mais me emocionei. E volta mais vezes que eu quero fazer um só sobre saúde mental. Sim, vamos sim. E, então, gente, obrigada, Rogério. Obrigado a vocês, gente. Obrigada aqui, o nosso patrocinador com a Security. E também preciso falar para vocês, em breve a gente tem outros episódios, sempre trazendo aqui histórias incríveis, como a do Fred, de muitas outras pessoas que vocês já ouviram. Então, salva, compartilha e... Aciona o sininho. Aciona o sininho aí para vocês verem todas as novidades que a gente traz aqui para vocês. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima.